Recentemente vieram à tona detalhes da vida e do desespero do Taylor Hawkins, o falecido batera do Foo Fighters, antes da morte dele. É a respeito disso que eu vou falar nesse vídeo e você vai ficar chocado. Meu amigo e minha amiga, faz muito tempo que a gente não vai num show despreocupadamente, né? Eu não sei como vão ser as coisas daqui para frente, mas eu sei o que eu vou indicar para você recordar os velhos e ótimos tempos dos grandes shows. É esse livro aqui sensacional, 50 maiores shows da história da música. Uma edição de luxo com capa dura, mais de 300 páginas de textos e mais, acredite se quiser, 50 pôsteres destacáveis, sem dobras, exclusivos, criados pelo artista Jonas Santos, reimaginando cada um dos shows. Olha só, são vários pôsteres, tá ok? E o livro é sensacional, cara, porque ele é uma viagem pelo tempo, pelo espaço, que revela, inclusive, detalhes das mais emblemáticas atuações de grandes ícones da música. Do show do Robert Johnson de 1938 até o show do David Byrne em 2019, o jornalista Luiz Felipe Carneiro, ele conduz tudo com um ótimo texto e muito informativo, inclusive a respeito das bandas, dos artistas e um monte de curiosidades a respeito dos bastidores desses shows. E você pode adquirir esse livro com um desconto sensacional e progressivo. Eu vou explicar. Você vai clicar aqui no link abaixo e vai preencher o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto. Se você comprar só esse livro aqui, você vai ter 10% de desconto. Agora, se você comprar esse livro e mais um, são 15% de desconto. E assim vai aumentando progressivamente conforme você vai adquirindo outros livros. Então, não perca essa oportunidade que é sensacional. E esse livro aqui é realmente uma viagem no tempo espetacular, rememorando shows incríveis. E esses pôsteres, cara, são absolutamente sensacionais. Eu vou emoldurar todos. Minha casa vai ficar totalmente lotada de pôsteres, tá ok? Então agora a gente pode continuar o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, começaram a surgir alguns detalhes a respeito da morte do Taylor Hawkins dias atrás, a respeito da situação que ele estava vivendo dentro da banda e que de uma certa forma explicam tudo o que aconteceu com ele. É claro que antes de eu entrar nesse assunto, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro, para que você se torne sócio do exclusivíssimo clube de membros VIP aqui, cheio de vídeos inéditos, séries inéditas, cursos, descontos, lives exclusivas. Você vai poder participar de backstage de shows, enfim. Clica aqui embaixo em Seja Membro e escolha o seu plano. Esses detalhes, que de uma certa forma são estarrecedores para quem não acompanha muito o que rola no show business, mas eles são verdadeiros em relação a como os músicos são tratados como empregados por artistas e até mesmo dentro das bandas das quais eles são integrantes. Numa matéria sensacional publicada pela revista Rolling Stone americana, surgiram histórias contadas por mais ou menos uns 20 amigos do Taylor Hawkins. Alguns deles, inclusive, músicos bem famosos, a respeito do que estava acontecendo com ele dias antes dele falecer naquele hotel em Bogotá. Todos foram entrevistados, não era nada de papo de boteco. A revelação mais surpreendente, pelo menos para quem vive, para quem trabalha e conhece o meio artístico, veio exatamente de um dos maiores amigos do Taylor Hawkins, que é o também baterista, o Matt Cameron, ex-Soundgarden, e que hoje
está tocando no Pearl Jam já há muitos anos. Foi ele quem revelou que o Taylor Hawkins, ele teve uma conversa muito franca e muito dura com o Dave Grohl a respeito dele, Taylor Hawkins, sair da banda, porque ele não aguentava mais o ritmo alucinante das turnês do Foo Fighters. Alucinante e insano, porque os shows do Foo Fighters eram apresentações de 3 horas de duração e eram um show seguido do outro, tá? E com datas sendo adicionadas a cada dia. Só que depois que essa matéria veio a público, o senhor Matt Cameron arregou. Ele disse que as suas palavras foram retiradas de contexto, blá blá blá, aquela desculpa esfarrapada de quem ficou, na verdade, se borrando de medo dos outros músicos e amigos que ele tem no show business. Ele não quis se queimar, né? Tem nada de fora de contexto, você tá entendendo? O cara contou a verdade e agora ele tá se borrando de medo. Tem nada de fora de contexto. O cara contou um fato. Essa história, inclusive, que o senhor Matt Cameron contou, foi confirmada não só por praticamente todos os entrevistados, mas também por outro batera muito famoso e muito amigo do Taylor Hawkins, que é o Chad Smith, do Red Hot Chili Peppers. E ele disse que o Taylor Hawkins estava esgotado fisicamente aos 50 anos, por uma rotina que deixaria qualquer baterista mais jovem num estado de colapso comatoso, tá? O cara estava esgotado. Isso, palavras do Chad Smith. E ele disse também que esse colapso era mental. O Taylor Hawkins, ele se sentia completamente esgotado pelo esquema absurdo dessa turnê que o Foo Fighters estava fazendo. Aliás, também foi o Sr. Chad Smith que confirmou que o Taylor Hawkins tinha desmaiado, totalmente desidratado, no meio de um voo dessa turnê em Chicago, em dezembro do ano passado. E o Sr. Chad Smith também arregou dias depois da matéria, dizendo que se ele soubesse que era para uma matéria, ele não teria falado isso, porque ele falou, porque ele achou que era para um documentário, blá blá blá. Outra desculpa esfarrapada de quem não quer se queimar no show business. O cara contou fatos, não tem nada de retirada de contexto, nada desse papo. E outra coisa, tudo que os dois bateristas falaram, né, para piorar a situação toda, tudo que os dois disseram foram confirmados pelas pessoas que foram entrevistadas pela revista Rolling Stone, as pessoas amigas que trabalhavam com Taylor Hawkins. E o que é ainda pior, tudo isso que a revista publicou foi desmentido por um representante oficial do Foo Fighters, que negou que essa conversa entre o Taylor Hawkins e o Dave Grohl tem existido e que negou completamente que o falecido batera estava insatisfeito com o ritmo da turnê e não conversou nem com o Dave Grohl e nem com o empresário do Foo Fighters, que é o John Silva. Só que tem um integrante do Foo Fighters que pediu anonimato para o jornalista da Rolling Stone, e ele declarou que essa conversa realmente aconteceu e que essa situação do Taylor Hawkins era real. Só que ninguém sabe quem é esse integrante do Foo Fighters, pelo menos até a gravação aqui desse vídeo. E outra coisa, esse integrante, ele contou que o Taylor Hawkins demorou meses para tomar coragem e conversar com o Dave Grohl a respeito dessa decisão dele sair da banda depois de fazer mais alguns shows dessa turnê. E também sob a condição de anonimato, esse integrante falou que era preciso ter muitos culhões para ter esse tipo de conversa com o Dave Grohl. E isso, de certa forma, traz uma luz a respeito do que realmente acontece nos bastidores de uma banda gigantesca como o Foo Fighters.
E isso tanto é verdade, cara, que a própria família do Taylor Hawkins não quis dar entrevista. O que, na verdade, significa que toda essa história... o fato da família não querer ser entrevistada diz muito a respeito da gente compreender toda essa história. E também o Taylor Hawkins ficou desesperado quando mais datas começaram a ser acrescentadas à turnê, o que inviabilizaria completamente a saída dele a curto prazo, como ele tinha proposto. Nessa matéria, fica muito claro que desde o início da turnê, em junho do ano passado, que inclusive o Foo Fighters fez 40 shows nessa turnê em 2021 e teria mais 60 ao longo deste ano. Pra você ter uma ideia, desde o início dessa turnê, o Hawkins ele estava muito desconfortável em voltar para a estrada, para retomar esse esquema extenuante de shows e de ele, de uma certa forma, ter sido obrigado pelo Dave Grohl a tomar vacina. Aliás, toda essa turnê, essa medida se estendeu inclusive para o público que assistia aos shows do Foo Fighters nessa turnê. Ninguém entrava sem comprovante de vacina. E o Taylor Hawkins, como eu já contei no vídeo da morte dele, ele é um cara que ele não acreditava muito nesse papo de vacina, e ele foi obrigado pelo Dave Grohl a se vacinar, né? Então ele estava completamente desconfortável com essa situação toda. E olha que o Taylor Hawkins estava em ótima forma física para quem tem 50 anos. Como bem frisou uma amiga dele, a cantora Sass Jordan, uma amiga de longa data do Taylor Hawkins, desse que inclusive ele foi o baterista da banda dela. Ela falou na matéria que o Taylor Hawkins também ele estava cansado desse lance, desse mundo de show business. Segundo ela, ele estava cansado desse jogo. Esse foi o termo que ela usou. E um dos episódios que mais desesperou o Hawkins foi quando, num dia de folga que ele teria no meio dessa turnê, na verdade, teve que ser preenchido por um show, cara, de 3 horas na Austrália. E aí, o Hawkins, segundo informações de gente que trabalha com Foo Fighters, o cara surtou com o Dave Grohl e com o empresário, o John Silva. Agora, imagina isso para alguém que sempre ficou nervosíssimo antes de subir ao palco. Pois é, essa também foi uma informação que veio nessa matéria da Rolling Stone. O Taylor Hawkins, ele tinha o que a gente chama de stage fright, que é uma situação de quase pânico antes de subir no palco a cada show. Você imagina isso, cara? E ele, inclusive, o Taylor Hawkins, uma vez ele disse numa entrevista que ele tinha esse mesmo pânico quando ele estava em estúdio gravando e acendia a luz vermelha, dizendo que o que ele estava fazendo estava valendo. O cara também tinha esse pânico, vamos dizer assim. O produtor Andrew Watt, que era aquele ex-guitarrista daquele projeto com o Glenn Hughes, o California Breed, lembra? E que se transformou num produtor muito requisitado. Inclusive ele produziu o disco mais recente do Ozzy Osbourne, por exemplo. E ele, que aparentemente está trabalhando num novo álbum do Ozzy, que inclusive teria a participação do próprio Taylor Hawkins, foi o Andrew Watt quem recebeu a última mensagem do batera, na noite anterior à morte dele. O Andrew Watt, ele conta, cara, que ele estava em estúdio, que ele não podia atender a ligação do Taylor Hawkins, e o Taylor Hawkins reclamou com ele, que ele não atendia, aquela coisa toda, reclamou brincando provavelmente, e que não respondia as mensagens, blá blá blá. E o Andrew Watt, ele conta que o Taylor Hawkins tinha enviado para ele, além dessa reclamação, vamos dizer assim, tinha enviado um áudio de uma levada de bateria que ele tinha acabado de criar, e ele enviou para o Andrew Watt para que essa levada de bateria fosse aproveitada em alguma produção que o cara estava fazendo, que ele tivesse envolvido. Ele foi a última pessoa que recebeu uma mensagem do Taylor Hawkins.
E aí hoje, a gente sabe, né, que aí os paramédicos foram chamados lá para aquele hotel de Bogotá para atender o batera, que ele estava com muita dor no peito e que ele acabou morrendo antes do atendimento. E aí a gente sabe também que na autópsia apareceu no exame de urina dele traços de maconha e de antidepressivos, que o coração dele estava com o dobro do tamanho normal. Só que eu conversei com um amigo meu que é médico, cara, especialista em esportes, e ele falou que isso é muito comum. A pessoa que tem um atleta, por exemplo, ele tem o coração maior do que o normal. E o Taylor Hawkins estava nessa vibe, por quê? Porque ele era praticante de mountain bike, né? De aquelas trilhas e montanhas com mountain bike, e ele tinha entrado nessa logo depois que ele teve aquela overdose de heroína em 2001. E os amigos do Taylor Hawkins diziam que ele não estava usando nada de droga muito pesada, né? Um baseadozinho ali, né? Um fuminho aqui, outro ali, mas não estava usando nada de heroína, não estava usando nada de cocaína, nada. Então, meu amigo e minha amiga, toda essa história veio à tona agora, mesmo com os desmentidos do pessoal que está se borrando de medo, mas essa história veio à tona e mostra que o Taylor Hawkins estava desesperado para sair do Foo Fighters e que, sim, músicos são contratados, são empregados e têm que receber ordens dos seus patrões, cara. Deixa aqui nos comentários o que é que você pensa a respeito disso, o que você acha de toda essa situação que acontecia com o Taylor Hawkins, e também não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal e também não esquece de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso clube de membros VIP, que é um clube exclusivíssimo, lotado de vídeos exclusivos que você não vai encontrar em lugar nenhum, novas séries, tem aposto que você não sabe, exclusivo para quem é sócio desse clube, descontos dos nossos parceiros, você vai poder assistir bastidores dos shows. Não perca essa oportunidade, tá bom, gente? E reflitam a respeito do que eu falei nesse vídeo. Um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.